Vamos abrir agora o próximo painel, que tem como tema Desmonetizando os discursos de ódio e a desinformação. Quero convidar ao palco para poder mediar esse painel ele, que é jornalista antirracista, colunista do UOL, pesquisador da mídia negra, professor da Universidade do Estado da Bahia e da Universidade Católica do Salvador. Cofundador do Instituto Mídia Étnica e do portal Correio Nagô. Aplausos, por favor, para André Santana. Quero convidar ao palco ele, publicitário, sócio fundador da Via Mídia, presidente da ABAP, Associação Brasileira de Agências de Publicidade. Uma figura importante no mercado publicitário que contribui com ações e conteúdos assertivos no âmbito da comunicação. Aplausos para Américo Neto. Convido também aqui para compor o nosso painel professor convidado da Unicinos em temas relacionados a Direito e Tecnologia, embaixador na Open Knowledge Brasil, mestre em Direito Constitucional e especialista em Direito Público. Aplausos para Pedro Arthur Lucena. Bem-vindo. E para finalizar o nosso painel, este casal de estudantes de Direito e fundadores do Sleeping Giants Brasil, que luta contra o financiamento de canais que divulgam fake news. Com mais de 470 mil seguidores no Twitter, o Sleeping Giants Brasil tem o objetivo de expor sites que propagam fake news e empresas que vinculam anúncios nessas plataformas online. Aplausos para Leonardo Leal e Maiara Stelli. Bem-vindos, painel aberto. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Agradecer mesmo a atenção de vocês, parabenizar o Scream Festival por mais uma edição de sucesso, muitas mesas com inspirações, com ideias fantásticas, com experiências de vida, como essa daqui, né, que vai ser muito interessante. Parabenizar o Scream por reunir tantas experiências, há uma diversidade aqui, vocês vão contar, de empenho e de atuação na área da comunicação, e acho que vai ser uma mesa muito rica. Quero fazer aqui uma saudação especial aos estudantes de comunicação da UCSAL, da Universidade Católica de Salvador, que estão aqui presentes. É muito bom ter vocês. Vocês que darão continuidade às nossas ações na comunicação, então é muito bom ter vocês aqui tão perto. Então vamos começar, né? A gente combinou que vamos fazer um diálogo, né? Um bate-papo. Vamos começar pela ordem mesmo de apresentação. Vamos começar com o Américo Neto. Vontade, Américo. Boa tarde. Ok, pronto. Boa tarde, gente. A gente conversou até para fazer um bate-papo, e aí eu sou aqui, estou representando a ABAP, a Associação Brasileira das Agências de Propaganda, o capítulo Bahia, né? Também quero saudar o UCSAL, que eu fui aluno de lá, né? Fui homenageado agora como o egresso histórico, né? Destaque dos 30 anos da UCSAL, orgulho de ter saído de lá e lecionar lá na UCSAL. A gente bateu um papo e assim, é muito legal estar com o casal do Sleep Giants aqui do Brasil, que são uns heróis de 20 anos de idade, né? E lá antes da gente entrar aqui, eu comecei a falar sobre essa coisa das marcas. As marcas, na sua grande maioria, não querem se ligar à polêmica, à coisa ruim, e que a mídia digital é algo muito novo e que as marcas estão aprendendo como usar, quais as ferramentas, o algoritmo. Então, a gente liga logo a discussão entre discurso direita, esquerda, político, mas se você parar para pensar, já tiveram casos, como eu contei, a empresa era de aço e ela queria anunciar tudo que falasse sobre aço. E aí o algoritmo chegou e botou o anúncio numa matéria sobre um suicídio feito com um cabo de aço. Então, a empresa também não queria participar daquilo ali, como também não quer sair num telejornal na hora que tem um break, ou não quer sair num acidente de carro, o outdoor está atrás do acidente onde alguém vem a falecer, e por aí vai. Coisas
outras que acontecem às marcas. Então, de um modo geral, para abrir assim, a gente acha importante o trabalho que o Sleep Giants vem desenvolvendo. A gente acha também que precisa ter mais controle ou regulamentação, inclusive, sobre a comunicação digital, porque aí vai desde influência mirim, né? Tem criança falando para criança e a gente não sabe o que essa criança está habilitada a dizer. Então, para nós, como a Associação de Agências de Propaganda, há uma necessidade da gente profissionalizar ou regulamentar, né? Vocês são profissionais da área de direito, melhor a comunicação digital em todos os sentidos. Como é que uma jovem pode dizer para outra jovem qual é o cosmético ou o medicamento para emagrecimento que ela deve tomar. Então, isso é um risco e que a gente, como agência de propaganda, a gente sempre acha que as marcas não devem se ligar e na grande maioria das marcas, grande maioria das vezes, as marcas não querem se ligar a isso. Obrigado, Américo. Eu falei para vocês da diversidade dessa mesa, né? Então, enquanto de um lado aqui a gente tem Américo representando as agências e sendo responsável de uma agência com 25 anos de experiência no mercado, né? Que é a Via Mídia. Tem os jovens aí com uma experiência super disruptiva e muito moderna. E o Pedro Lucena representa bem essa multiplicidade aqui, porque eu estava brincando com ele de que ele falaria aqui, né? Porque ele é advogado, é professor de Direito e Tecnologia, atua na área da música também, num selo, que eu achei um nome interessantíssimo, que é Enquanto Isso em Wakanda, né? E faz parte desse grupo também de advogados, que é o Biomi, né? Então, o cara é múltiplo, né? Eu acho que gostaria que você falasse aqui desse alô inicial. Fique à vontade, Pedro. Tudo bem, gente? Prazer. É muito bom estar aqui no Screen e é muito legal estar nessa fase, assim, já numa fase final, né? Tem mais um painel depois, que deu um tempo para assistir as outras apresentações e ver muito, eu vendo ali, novas formas de agora. Quando a gente fala, né, sobre desinformação, sobre fake news, é um agora pensando num futuro, mas não um futuro que está lá na frente, é um futuro que é o amanhã, é o próximo ano. E vendo os painéis ontem e hoje, que futuro é esse que a gente está tentando alcançar? É um futuro mais inclusivo, mais humano, com mais respeito à diferença. E o que eles dois fizeram, e aí, antes falando, e eu não consigo não falar isso, eu acho eles extremamente heróicos, porque os dois fizeram isso com 21 anos, eu pedi a idade de vocês antes, eles têm 23, eles fizeram isso com 21 anos, e era algo, na época, eu era diretor de uma fintech que tinha projetos de financiamento, e alguns projetos de financiamento que foram, entre aspas, atacados pelo Sleeping Giants. E a gente sofreu também, entre aspas, porque foi super interessante o movimento que eles fizeram para a retirada desse conteúdo. Porque isso que o Américo estava conversando era muito difícil, e a gente não está falando há muito tempo atrás, a gente está falando de 2 anos atrás. Era muito difícil para uma plataforma ou para um canal de mídia também entrar nesse tipo de embate. Por quê? O ataque que sofria quanto a isso, né? E depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas as fake news, elas não são... todo esse processo de desinformação, ele não é só... é profissional, é um ato profissional, tem toda uma relação, tem todo um trabalho por trás, né? Eu acho que depois vocês vão falar um pouco sobre o Jornal da... Como que eram os nomes dele? Jornal da Cidade Online, Conexão Política e Terça Livre e outros. Já estou falando alguns nomes, se tiver o pessoal na internet estão atacando agora o pessoal. Espero que seja... então tá na justiça e deu. Mas tem toda essa relação profissional, mas era muito difícil de retirar, porque quando tu retirava, eu estava dentro, eu era diretor de uma dessas plataformas, os ataques que se sofria eram muito grandes, eram muito intensos. E o que eles fizeram, o que o Sleeping Giants fez, foi descortinar essa realidade, que as plataformas elas já entendiam, elas já passaram por esse processo, e mostrar para todos vocês no Twitter, né, porque o início de vocês começaram já lá com 150 mil seguidores, mostrar para todo mundo isso que acontecia. E aí todas as redes, todas as plataformas, elas entenderam e elas começaram a retirar conteúdo. E aí entra um ponto que o Américo estava falando e que é uma relação de respeito. E aí é onde veio o meu lado de professor. Contrato. E foi aonde eles foram, porque aí tem da trajetória de vocês dentro do direito
respeito aos contratos. Quando vocês entram numa plataforma, quando entra no Facebook, quando entra no Twitter, quando entra no TikTok, vocês aceitam um contrato, vocês aceitam um termo, aceitam umas diretrizes de comunidade. E é ali que vocês têm o direito de cobrar esse respeito a essas práticas. Porque o que acontecia até pouquíssimo tempo atrás, e não é uma relação que acontece só no Brasil, é um processo mundial, a plataforma dizia, não, nós somos plurais, nós somos humanos, nós aceitamos diversidade, mas a prática não fazia isso. E aí eu vou deixar passar a bola para vocês, foi o que eles fizeram. Eles foram, e é uma maneira inteligentíssima, né, que é um método de guerrilha, foram em cima de contratos e disseram, olha, e aí fizeram isso lá na época, quando eu estava na plataforma no Apoia-se, tu não tem lá no termo tal, que tu tem que fazer tal coisa, por que tu não está fazendo isso? Porque aí cabe dentro do direito, e aí é uma forma de mobilizar, cabe responsabilização civil e criminal. E foi isso que eles fizeram. Vou deixar um pouquinho para vocês. Valeu, Pedro. Inclusive o contrato, né? A gente tem lá nas aulas, a gente lê os termos, as políticas das plataformas, né? E aí a gente discute ponto a ponto, e os meninos, professor, tem que ler isso tudo, tem que ler, porque pelo menos nós que atuamos na comunicação, né, temos que fazer essa leitura e tentar convencer o máximo da população a também ter esse conhecimento, né? Mas os meninos lêem lá os termos da plataforma. Eu queria falar que quando eu fui convidado para saber, a minha primeira surpresa era saber se eles iam aparecer aqui, né? Eu fiquei pensando que ia ser alguma coisa assim, porque até então eu não conhecia, eu achava que era algo que eles não podiam, né, aparecer, porque realmente é um ato muito heróico. E eles estão me falando aí que eles realmente precisaram. Mas, assim, eu sei que todo mundo, quem não conhece ainda, precisa conhecer essa experiência. E porque você se sente, inclusive, imbuído a atuar também, né? Você quer também fazer a denúncia, você quer ir lá fazer o post, fazer as coisas todas. Então, é com muito prazer que eu quero ouvir essa experiência de vocês, do Leonardo e da Maiana. Fique à vontade. Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Maiara Stelli, eu tenho 23 anos. Como já mencionaram, sou estudante de Direito também, não tenho nada a ver com a publicidade, apesar de ser cofundadora do Sleeping Giants Brasil, junto com o Léo. E, apesar de todo mundo falar que o Sleeping é só um casalzinho, que somos heróis sozinhos e etc., na verdade, o sucesso do Sleeping Giants ele se deve muito aos mais de 700 mil consumidores que hoje se unem e seguem os perfis nas redes sociais e ajudam na mobilização, avisando as empresas que os anúncios delas estão patrocinando conteúdo nocivo, um conteúdo que desinformativo, fraudulento, um conteúdo que dissemina ódio na internet. Então, essas pessoas são as reais responsáveis por todo o sucesso que o Sleeping Giants faz. E foi aí que a gente teve a ideia, porque eu acredito que estava todo mundo numa sensação de impotência até um tempo atrás, né? Ninguém tem uma resposta fácil para um problema complexo como a desinformação, né, hoje na internet. E não somos os heróis sozinhos, a gente estava até comentando isso aqui ali em cima, mas a gente fez o que a gente pôde, né? Então, eu acredito que, agradeço até, se alguém aqui segue o Sleeping Giants, acompanha o trabalho, ajuda a mobilização. Fico muito feliz de estar aqui hoje no Screen, é um prazer. Perfeito. Bom, vamos dividir o microfone, então. Vai ter que dividir. Não, tem um aqui, mas a gente já divide tanta coisa, né? Para quem não sabe, eu e a Mayara somos um casal há 7 anos. A gente começou a namorar no primeiro do ensino médio, fizemos faculdade junto, e no meio disso aconteceu o Sleeping Giants também. E acho que é muito interessante isso que você começou a falar, que o Sleeping Giants tem 2 formas de atuação, principalmente. A primeira é muito ligado à publicidade, mídia programática. Então, a gente, acho que foi aí que deu um insight, né, mais da nossa cabeça, de perceber que a fake news e o discurso de ódio tem um ganho lucrativo, não tem só o ganho político por trás, mas tem toda uma indústria que financia aquilo. E ela é um pouco financiada através de um erro das big techs, através da mídia programática, e as empresas não sabiam disso. Então, quando a gente entrou a primeira vez, principalmente no site do jornal Site Online, e encontrou grandes anúncios ali, aquelas empresas, infelizmente, estavam, inclusive, respaldando aquele conteúdo, né, e passando a credibilidade que elas têm para um veículo que não tem nenhuma. Então, esse é o principal modo do Sleeping. A gente hoje está ultrapassando as 1000 empresas já que responderam o perfil. E tem um outro movimento que a gente começou a fazer no Brasil, que foi de perceber que as comunidades extremistas e odiosas começaram a se autofinanciar, utilizando os produtos das grandes empresas que processam pagamento para ter um ganho muito maior, né, com aquele conteúdo que eles produzem. E, a partir disso, a gente
junto com o nosso diretor jurídico, que é Humberto, começou a estudar, começou a se aprofundar nisso e se tornou um segundo método muito eficaz no Sleeping, que é justamente de tentar conscientizar só uma empresa, que é o processador de pagamento, que ali ele consegue interromper 20, 30 mil processadores de pagamento, e a gente conseguiu isso diversas vezes com Olavo de Carvalho, com Terça Livre, Sarah Winter, o Jornal Cidade Online. Foram mais de 20 campanhas que o Sleeping Giants derrubou em 18 meses, então realmente é muito interessante perceber que o impacto do movimento, que é justamente essa mobilização digital, que era a única forma de mobilização via pandemia, conseguiu ter impacto. Então, acho que foi muito legal toda essa trajetória que trouxe a gente até aqui. Muito obrigado também pelo convite. Maravilha, maravilha. Eu queria fazer uma pergunta para o Américo. Do ponto de vista das agências, evitar a associação das marcas com esses discursos de ódio, com esses fake news, é o principal desafio aí na comunicação digital, ou tem coisa ainda que as agências estão se debatendo ainda nessa era da comunicação digital? Eu não diria que esse é o principal, eu acho que esse é um dos desafios da comunicação digital. Como é algo muito novo, né? Toda essa gama de comunicação digital, o tempo inteiro surge uma novidade, inclusive, se a gente fazia post, depois passa a ter stories, depois passa a ter reels, depois o TikTok, aí o TikTok é chinês, a maneira de responder à mídia vem uma mídia escrita completamente desorganizada, a nossa língua portuguesa. Então, o desafio é conseguir utilizar bem todos os canais ou todas as possibilidades que a mídia digital nos traz. A coisa da fake news, de você estar na programática, é uma casca de banana, mas é um dos desafios. A gente acabou de ouvir aqui mais cedo um grupo de WhatsApp que virou veículo de comunicação. Então, são 5 grupos de WhatsApp que você fala com 1.200 mulheres que têm condições de consumir. Então, os influencers, né? Como usar bem os influencers, como controlar também. A gente já teve caso, a gente ouviu ontem aqui também um exemplo do problema com a influência famosa, e eu já tive um caso com um baiano que era patrocinado por uma marca de moto através da gente, e depois ele caiu de moto e esqueceu que ele ainda estava com um contrato com a gente, tinha que fazer post, e ele começou a falar mal da moto. Pô, cai de moto, moto é porcaria e tal, não sei o quê. Então, os desafios são muitos, para a gente domar. Acho que a gente não vai conseguir domar, porque cada hora tem uma novidade. Como eu fiquei aqui assistindo mais cedo, essa coisa do Clube do Horto. Como é que anuncia no Clube do Horto? Deve ter um Media Kit, uma tabela de preço, o que eu boto lá? O que funciona mais lá? É um post. São muitas formas de anúncio, muitos meios. Você vai usar um influencer, você tem que conhecer aquele influencer, saber qual é o conteúdo que ele faz, para você criar algo ligado ao conteúdo dele, como chegar de maneira verdadeira. São vários, viu? Acho que esse é um dos. Nossa, valeu, Américo. Para Pedro, queria que você falasse um pouco. Nós temos aí o Marco Civil da internet aqui no Brasil, agora recentemente, desde o ano passado, a Lei Geral de Proteção de Dados. Qual a avaliação que você faz desses marcos jurídicos no Brasil, em termos não só de propostas, né, que estão lá na lei, mas de efetivação mesmo? Você acha que a gente já tem uma proteção para evitar, por exemplo, esse excesso, para evitar, né, a desinformação, as fake news? Bom, eu vou ter que puxar então um pouquinho do direito, mas não vou muito, eu não vou tomar cuidado quanto a isso, mas sim, eles são 2 marcos super importantes. O Marco Civil da Internet ele é de 2014 e ele revolucionou dentro da sistemática, né, uma questão como o Sleeping Giants, antes de 2014, ele não poderia existir, porque tinha uma visão do Supremo que o anonimato ele teria que ser vedado de toda forma, que está lá dentro da Constituição Federal, que é uma discussão mais ampla dentro do direito, mas tem essa questão. Com o Marco Civil da Internet, o artigo 19, ele traz essa questão. O artigo 19, ele replica o artigo 19 na Declaração dos Direitos Humanos, e aí ele fala sobre a liberdade de expressão dentro do ambiente da internet. Claro que tem uma problemática que é um pouquinho depois ali no artigo 23, e que é um caso que está acabando, que tem um dos processos do Sleeping Giants, que o Sleeping Giants está sofrendo, que é relacionado a esse artigo 23, que é uma relação do fundado indício de dano. Então, é uma questão que dentro do direito
está tendo uma mudança, mas acompanha a relação de sociedade. E o tempo do direito ele é muito diferente do tempo de sociedade. Por isso, quando a gente fala sobre contratos e fala dessas relações, é porque dá para ter um controle administrativo, dá para tu ir na própria empresa, na própria plataforma. As plataformas têm canais de denúncia e denunciar administrativamente e não ter que alcançar o espaço jurídico para quanto a isso. A LGPD, ela é de 2018 e ela é um marco. O Brasil demorou muito tempo para ter uma lei geral de proteção de dados. Ela é super necessária porque a gente vivia uma realidade muito complexa quanto aos dados e um uso e abuso de dados. Mas eu tenho uma visão que é importante, mas não só. Tem uma relação de sociedade, tem uma questão de mudança social. E aí entra um ponto quando eu quero falar um pouquinho sobre desinformação e como a gente, porque é o tema, a pauta, como desmonetizar quanto a isso. Tem técnicas, guerrilha, follow the money, tem outras formas, tem a partir do sistema de justiça, mas tem algo que é 2 pontos. O primeiro, inclusão. Sem ter inclusão, sem ter um tema, sem trazer mulheres, trazer pessoas negras nesse debate, porque são os principais, são as pessoas que mais sofrem esse tipo de ataque dentro das redes sociais. Quando a gente fala sobre as 2 primeiras campanhas que eles trabalharam contra, essas 2 campanhas atacavam principalmente 2 nomes. Marielle Franco, que está 1.300, se eu não me engano, 1.363 dias sem nós sabermos quem matou Marielle Franco. Então, é um absurdo, uma surrealidade. A gente está esperando essa resposta do direito. Então, aonde está essa resposta no direito? E Manuela Dávila. São 2 mulheres e essas 2 mulheres sofreram esses tipos de ataque. Então, enquanto a gente não olhar a questão da desinformação e a questão do fake news, ver só como uma situação ou jurídica ou momentânea, e não ver como uma relação relacional de sistema, como a gente diminui fake news, como a gente diminui desinformação? Uma sociedade menos racista, uma sociedade menos machista, uma sociedade menos misógina. E as plataformas, elas têm que entender isso e têm que compreender. Então, dentro do sistema, quando tiver... e hoje, felizmente, elas estão compreendendo isso a partir de duras penas e a partir de processos como o ESG, essa questão de índice, de formação, de ganhos. Quando elas não entenderem que tem que ter, dentro do sistema, quem julga, quem decide internamente, mulheres, pessoas negras, dentro de toda a formação da plataforma também, dos canais de mídia também, tem que ter essas pessoas, tem painéis... É muito interessante, é a primeira vez que eu participo de um painel fora do ambiente do direito sobre fake news e sobre desinformação. E é lindo, essa barreira está saindo do direito, é incrível. Mas esses painéis precisam de mulheres e precisam de pessoas negras. Não adianta, porque são essas pessoas. Quando eu falo assim, ninguém sofreu, e assim, não existe nem próximo o que Marielle Franco sofreu. O que Marielle Franco é a família de Marielle Franco. E a gente está falando sobre discurso de ódio. E tem algo discricionário nessa relação de discurso de ódio. E que tem que ter essa compreensão. O sistema de justiça tem que entender isso. Porque quando tu vai lá, usando o Marco Civil da internet, usando o Código Penal, o sistema de justiça não entende. Tanto é que Sleepygiant está sofrendo inúmeros processos judiciais. Porque ele não entende, ele não compreende isso. Então a gente tem que mudar a sociedade. É aquela resposta simples, simplória, mas é mudar a sociedade. Não adianta fake news, não adianta desinformação, não adianta bater dentro do sistema de justiça e esperar que ele vai fazer isso se a gente não alterar. E por isso que é importante um evento como esse, a gente está falando sobre isso, e é importante em próximos eventos ter mais pessoas negras, ter mais mulheres falando sobre esse tema. É muito raro ver pessoas negras falando sobre fake news, falando sobre desinformação. E são as pessoas que mais sofrem esses ataques. Perfeito, muito bom. Muito bom. Você viu que aí a plateia concordou contigo, né? Eu queria que vocês falassem um pouco, pegando esse gancho aí que o Pedro trouxe. A gente sabe que tem discurso de ódio, desinformação de todos os lados, né? De todos os viés ideológicos. Né? Todo mundo se beneficia de alguma forma, os grupos políticos especialmente. Mas a gente sabe que é o vínculo maior
é com a extrema-direita, né? E esses que vem junto. Eu sempre digo que é um combo, né? É o machista, racista, homofóbico, é um combo. Eu queria que vocês falassem assim, dos casos mais que vocês conseguiram um êxito maior, assim, de derrubar a campanha, de derrubar programas como o do Siqueira, que foi bem popular. Queria que vocês falassem alguns casos desses e outros que vocês acharam que houve mais uma resistência e por mais mobilização ainda não foi o que vocês esperavam. Queria que vocês falassem disso. Essa luz aqui, gente? Qual o caso? Não, impossível, né? Obrigado, Aldo. Não tem como tirar nossa luz. É tentativa de censura. É porque eu falei do Siqueira, será que... Bom, eu acho que a campanha do Siqueira realmente ela acabou furando a bolha da internet. Foi a primeira vez que a gente também saiu desse sistema de anúncio de mídia programática e foi para a mídia física tradicional, via TV. A gente conseguiu conscientizar mais de 200 empresas em 100 dias. Foram 70 da TV e 130 do canal do YouTube dele, então foi um número bem impressionante que a gente acabou tendo. E foi a primeira campanha que a gente também saiu um pouco desse ambiente do Sleeping Giants trabalhar só sobre fake news. Internacionalmente, o movimento trabalha muito mais discurso de ódio, mas como o brasileiro foi criado e fundado no meio da pandemia, a gente percebeu esse ponto mais sensível em relação a fake news sobre a própria Covid, né? Então, a gente, no tema de fake news sobre Covid, acho que uma campanha que foi muito grande, que envolveu duas grandes empresas, que era o PayPal e a PagSeguro, foi a campanha do Olavo de Carvalho, que foi uma campanha muito grande, que o Olavo vendia um curso há 10 anos na internet com essas empresas, e a gente conseguiu conscientizá-la. E eu acho que a grande primeira campanha, que foi quando a gente surgiu, que foi a do Jornal da Cidade Online, quando a gente conseguiu, em 2 semanas, 14 dias, conscientizar mais de 200 empresas. E foi quando a gente conseguiu mais de 400 mil seguidores nas nossas redes sociais e quando a gente foi oficializado como o Sleeping no Brasil. Então, acho que essas 3 campanhas marcam muito a história do Sleeping, também marcam diversas novas estratégias que a gente teve que aprender em cada uma. E na campanha, especialmente do Siqueira, a gente acabou agregando um público que não identificava o Sleeping como um movimento combatente ao discurso de ódio, identificava o movimento só como combatente às fake news. E ali a gente se pautou e colocou a nossa bandeira nessa luta também, porque a população LGBT também sofre muito ataque, né? A gente vê a campanha da Live Up sendo atacada essa semana, inclusive comentários racistas e homofóbicos, é sempre os dois muito juntos, e a empresa também é alvo de fake news, discurso de ódio. Por isso que ela responde o Sleeping também, porque ela sabe como funcionam essas milícias digitais na internet, automatizadas para tentar cancelar. Mas não é só uma expressão de opinião, é uma expressão de um crime, né? Então a Live Up acho que fez uma ação muito interessante, que é de não só denunciar e fazer uma nota, mas também de processar o Google, e o Google acabou entregando os dados dos usuários que cometeram esses comentários. Inclusive, eles deram RT ontem na gente. Então, acho que as empresas estão entendendo que o papel delas é muito importante, porque o público precisa se identificar. Não adianta a empresa trocar a marca lá no Dia Internacional do Orgulho LGBT para logo LGBT e no mesmo dia aparecer no programa Siqueira Júnior. E o Sleeping pauta muito essa hipocrisia, que a gente sabe que, infelizmente, acontece sem intenção. E o nosso objetivo é mostrar que ela está acontecendo, e se ela for realmente querer aparecer, ela vai daí ter a intenção. E como a gente tem hoje mais de 80% de eficácia, a gente sabe que as empresas realmente não querem e não vão mais estar patrocinando fake news. Desculpa, tem mais de 80% de eficácia? Isso, a gente já cobrou mais de 1.300, alertou mais de 1.300 empresas, 1.302... Acho que é. E 1.019 nos responderam. Isso é incrível, isso. A gente está atingindo agora, no final do ano, o montante de 36 milhões de desmonetizados. A gente calcula que, desde o início do Sleeping, esse foi o dinheiro retirado, mas é um cálculo muito seguro. A gente quis fazer um cálculo para, por exemplo, mostrar que a desinformação e o discurso de ódio ela dá dinheiro, sim. Às vezes as pessoas não imaginam o quanto produtores de fake news, produtores de discurso de ódio lucram com aquilo, né? E esse é o nosso papel, mostrar que aquilo dá lucro, sim, que essas pessoas têm ganhos políticos e ganhos monetários, né, com esses conteúdos. Então, é um número que orgulha muito a gente, inclusive, né? E é um cálculo que a gente fez com a ajuda de alguns publicitários, até porque a gente não é do ramo, né? Então, quando a gente conseguiu fazer esse cálculo, foi uma surpresa até para nós, né?
Então, e eu concordo completamente assim, com os casos que o Léo citou. Eu acho que o primeiro caso foi muito emblemático, porque deu início, né, ao Sleeping. E, para mim, também um dado muito alarmante do primeiro caso é que o Jornal da Cidade Online ele era a página no Facebook com maior engajamento com notícias relacionadas à Covid. E, então, era uma página que ganhava de Estadão, Veja, Folha, veículos de mídia tradicional e profissional. No Facebook. Então, eles estavam ali para desinformar sobre a pandemia, ganhando muito dinheiro com aquilo e sem consequência nenhuma por parte das plataformas e, enfim, pelo jurídico também. Então, foi um caso bem tocante para mim, porque eu percebi ali, né, que o Sleeping tinha força para fazer alguma coisa, para fazer a sua parte. Eu acho que o outro caso do Olavo de Carvalho também foi bem importante, porque ali a gente deu um outro passo e começou a atuar com relação aos termos de uso, né? Eu sempre falo que ninguém aqui é um alecrim dourado, o Olavo não é nenhum alecrim dourado, que vai lá e aperta eu aceito e concordo com os termos de uso, e depois vai lá e faz o contrário e não tem nenhuma punição. Então, esse caso do Olavo foi bem importante, porque a gente mostrou que as empresas têm, sim, que cumprir com esses termos e que faz parte, né, da ética empresarial fazer cumprir esses termos. E a campanha do Siqueira nem se fala, né? Foi uma campanha que furou a bolha, como o Léo disse, atingiu públicos que a gente não imaginava atingir e gerou uma identificação. Foi muito importante para a gente ver o público LGBT abraçando a causa do Sleeping Giants e a gente também ajudando o público LGBT a conquistar espaço. Enfim, a gente fez essa campanha junto com a WOUT, que é uma organização LGBT, e com a Aliança Nacional LGBT. Teve o Pedro também, do Põe na Roda. E, então, foi muito importante para a gente ter essas pessoas para também falar e ter seu espaço de fala, né? O Sleeping não tem aqui, obviamente, né? Eu e Léo somos héteros, somos um casal, mas a gente tem membros na equipe, né, que ficaram muito felizes com essa campanha, geraram identificação, foi uma provocação deles, inclusive. Então, para nós foi muito importante essa campanha do Siqueira, porque furar bolhas e se propor contra o discurso de ódio também é uma pauta do Sleeping Giants. E a reação dele também ajudou, né? Vocês tinham um antagonista que era, né, performático, queria o tempo todo falar sobre isso. Vocês terem ideia, ele criou uma empresa, não foi? Falsa, para entender como era a ação de vocês, né? Ele criou uma empresa falsa para angariar dados dos denunciantes, captar dados, né, das pessoas que estavam denunciando, junto com o Sleeping, e para tentar fazer alguma coisa contra essas pessoas. Mas, para vocês terem ideia, ele teve o trabalho de criar uma empresa falsa. Ele estava tão sem espaço lá no programa dele que ele, vou criar um espaço. Uma empresa falsa. Uma ótica, eu acho. Não, uma ótica. Era, né? Uma ótica. Muito louco. Mas toda boa história tem um bom antagonista, né? Tem um bom vilão carismático para a gente odiar, né? Amar, odiar. Para Américo, eu queria que você falasse, Américo. Eu percebo, né, que a gente, obviamente, hoje tem uma sociedade que as questões políticas, esses debates todos sobre direitos, né, tá muito presente, talvez até mais do que antes, né? As pessoas estão discutindo política e ocupando o tempo todo do jornalismo, debate sobre política, as pessoas. As empresas, as marcas, né, elas estão mais interessadas também em estarem associadas a essas questões políticas, ou ainda tem muito melindre, muita preocupação das marcas de estarem associadas, ou ao contrário disso, elas querem defender? André, excelente pergunta. Primeiro, é importante a gente ver que, de um tempo para cá, não se usa mais aquela frase, ninguém quer falar de política, né? Brasileiro não fala de política, brasileiro não entende política. Agora, a gente discute política o tempo inteiro, e familiarmente, e no WhatsApp, em todas as coisas. Então, isso vai ter uma vantagem. Tá? Eu sempre gosto de dizer, quando eu estou me apresentando, que eu sou um cara sempre otimista. Tá? Então, eu sempre costumo olhar o lado positivo das coisas e vejo toda essa coisa de política, esse acirramento importante para o amadurecimento político do brasileiro cada vez mais. Sobre essa parte das marcas quererem, tem coisas que a gente precisa entender.
Tem empresários, como o dono da Havan, que ele tem a opção política dele, ele externa aquilo ali e ele leva a empresa dele para aquele caminho. Isso é comum também fora do Brasil, onde as empresas adotam posicionamentos, tanto de direita como também de esquerda, e que estão muito ligados às opiniões pessoais do proprietário. Mas, de um modo geral, é igual aqui na Bahia a patrocinar Bahia ou Vitória. Dificilmente, eu já participei de várias discussões disso e trabalhei como agência para o Vitória, para o Esporte Clube Vitória, dificilmente uma marca entra em um time só. Dificilmente, quando tenta patrocinar logo os dois para evitar qualquer tipo de polêmica. Óbvio que aqui, hoje já 70% em média da repercussão é mais positiva para o Bahia do que para o Vitória. Se você botar a notícia de esporte do Bahia, tem 70% dos cliques, enquanto do Vitória tem 30%. Então, também, se a marca tiver com menos dinheiro, digamos assim, ela acaba optando pelo Bahia. Mas, da mesma maneira que eu estou usando essa comparação, também se o empresário é torcedor de um time, acredita muito no time, ele vai e banca aquele time, patrocina. Isso aconteceu na Unimed do Rio de Janeiro, quando o médico que era presidente patrocinou o Fluminense, acontece em outros times. Então, eu comparo muito a essa coisa de acreditar. De um modo geral, se evita, porque a marca tem que vender para todos os públicos, torcedores do Bahia e do Vitória, direita e esquerda. Mas, muitas vezes, a decisão é pessoal do dono, do grupo com que o dono está inserido. Beleza. Eu espero que esses próximos 2 jogos do Bahia não façam mudar esse interesse das marcas, né? Eu falei a Pedro que a gente não ia falar de futebol, porque nem o Bahia nem o Grêmio estão bem para a gente falar sobre isso, mas Pedro, você estava falando aí dos processos, né, que eles estão... Você acabou sinalizando e me despertou a curiosidade aí. Tem muitos processos assim, de empresa de reação a essas fake news que eles conseguem inverter e processar quem está denunciando. Como é que está essa parte? Porque vocês estão respondendo, né? Como é que está isso? E aí depois vocês podem falar também desses processos, tá? Vocês querem começar? Vou começar falando só para concretizar para as pessoas porque hoje o Sleeping Giants não é mais anônimo, né? Desde o início o perfil foi muito alvo de intimidação, de ameaça, e a gente sabia que a partir do momento que as pessoas soubessem que quem estava por trás do perfil não era o Felipe Neto, não era todas aquelas pessoas, não era o Lula, não era o filho do Lula, não era, foram assim, de A a Z, vários nomes citados, mas a realidade é outra, né? E a gente sabia que a partir do momento em que nós saíssemos do anonimato e mostrássemos o rosto, essas ameaças seriam direcionadas a Maiara e Leonardo, né? Então, a partir dali, a gente já começou a colocar na nossa mente que talvez isso fosse acontecer um dia e a gente deveria estar preparado para isso. É horrível o que eu sempre falo nas entrevistas e é o que eu vou falar agora, mas a gente passou a se acostumar com ameaça, com intimidação vindo para a nossa conta do perfil. Então, quando a gente saiu, a gente já estava mais preparado para isso. Mas por que hoje o Sleeping Giants não é anônimo, né? Meados de agosto, mais ou menos, a gente primeiro foi alvo de uma investigação da Polícia Federal, né? A gente recebeu essa notícia através da Mônica Bergamo, na Folha, no meio do ano, e ali já foi um baque, né? Porque estávamos lá na nossa casa, tranquilo, fazendo trabalho, até que descobrimos essa notícia. Ali tudo bem, entre aspas, passou, porque a gente descobriu que o inquérito foi arquivado já nos primeiros dias. Mas aí, logo depois, a gente veio a notícia que o Jornal da Cidade Online, que era o primeiro veículo de comunicação, entre aspas, de fake news, com a qual a gente fez uma campanha, eles estavam processando o Twitter para que o Twitter entregasse os dados pessoais da conta do Sleeping Giants. Então, como a gente fez o perfil sem pretensão nenhuma, a gente fez o celular pessoal, a gente usou nossos dados pessoais, tinham números de telefone, a gente sabia que ali não tinha muita escapatória, a não ser confiar na justiça. O que não deu certo, porque... né? Deixa eu contar para vocês. Estou aqui. Não deu certo, né? E aqui estou. Foi uma decisão completamente retrógrada, digamos assim, uma decisão tomada no século XXI, pensando no século XX, basicamente, onde mencionava, inclusive, a proibição do anonimato, né? Que foi o que o Pedro mencionou. E
E, a partir dali, a gente passou a se acostumar com a ideia de vir a público, e foi isso que a gente fez. Agora vai fazer um ano, né, Léo? Que a gente, dia 13 de dezembro de 2020, a gente saiu do anonimato na Folha de São Paulo, através de uma matéria da Mônica Bergamo, mostrando o rosto e mostrando que o Sleeping Giants era um casalzinho, como as pessoas costumam mencionar, de 22 anos, 21 anos. Então, foi isso que quebrou o anonimato do Sleeping Giants. E, a partir dali, a gente começou a dar a cara a tapa e mostrar para as pessoas que há muito mais a se fazer, além de ficar na internet xingando as pessoas, ou disseminando ódio, ou... Enfim, cada um pode fazer a sua parte, e acho que esse é o principal recado, assim, que o Sleeping Giants dá, que a impotência ela não é uma resposta, que você pode, sim, fazer a sua parte, se você quiser, e lutar pelo que você acredita. Então, foi a partir dali que a gente percebeu que a justiça é um pouco complicada e que a gente precisa fazer, antes de confiar na justiça, só a gente tem que fazer por si próprio. Acho que o Pedro pode mencionar um pouco sobre o processo também. Então, essa é uma das técnicas que é utilizada, essa relação de intimidar as pessoas, porque é muito complicado, porque são máquinas, tem um livro da Patrícia Campos Mello, né, escrito Máquinas de Ódio, são máquinas de ódio, é toda uma sistemática, é toda uma técnica, tem toda uma estrutura, tem todo um gasto. Quando vocês falaram aquele valor, 36 milhões, estão sendo super humildes, é muito mais, quem estuda isso, quem está por trás, são valores muito maiores, é toda uma sistemática política, né? Então, mexer com isso, e aí é por isso que eu usei esse termo heróico de vocês e com a idade de vocês, é algo muito complexo e muito difícil. Por isso que muitas vezes, muitas pessoas, não só no Brasil, mas no mundo, tanto é que o Sleeping Giants é um movimento anônimo no mundo, fazem isso da forma do anonimato. É uma técnica, é um método, é uma forma de tu conseguir atingir isso. Porque se tu mostrar a tua cara, se tu demonstrar isso, empresas de comunicação acabam não fazendo, empresas de jornalismo, que é uma temática que é importante a gente falar sobre a profissionalização do jornalismo, a responsabilidade do jornalismo, né, em cima das fake news. Mas se essas empresas não fazem isso, e elas não fazem porque elas têm medo dentro de uma sistemática capitalista, tem esses heróis, essas pessoas que vão fazer de forma anônima. E aí o sistema de justiça não entender isso e não compreender isso a partir do Marco Civil da Internet, que traz lá no artigo 19, que está dentro da Declaração dos Direitos Humanos, é algo extremamente retrógrado. E aí é essa justiça que a gente tem, é essa sociedade que a gente tem dentro do nosso sistema. Então, esperar da justiça é complicado. Quem tem vontade, tomara que saia daqui com outras pessoas que queiram fazer esse movimento, que queiram trabalhar contra a desinformação, contra o fake news. Usem suas técnicas, usem seus métodos, trabalhem consigo, conectem com outras pessoas, tem uma rede grande, tem uma sistemática, tem o Tor, que é interessantíssimo, não sei quem conhece, mas é interessantíssimo a rede Tor, porque o sistema de justiça ele está como toda a sociedade compreendendo isso. E ele tem um ritmo muito mais lento e ele é um ambiente. E isso eu não falo, não é um chute, é um ambiente estruturalmente racista, é um ambiente estruturalmente misógino, é um ambiente estruturalmente masculino. Então, quando tu vai lá falar, no caso como eles, quando tu vai bater no sistema e dizer, olha, eu sofri esse discurso de ódio, e tu tem esse revés da empresa te processando, é porque tu tem um juiz, normalmente um juiz homem, de meia idade, dos 40, 45 anos, que vai estar julgando isso. Então, até tu chegar lá em cima, é muito tempo. E, às vezes, tu vai sofrer ataques, tu vai estar lá embaixo. Então, tem que conectar, tem que encontrar uma rede, tem o sistema Tor, tem... a Patrícia, ela é uma pessoa que também fez o que o Sleeping Giants fez, ela trouxe para o ambiente acadêmico, o ambiente de jornalismo. Ela é uma heroína, né? Sofreu ataques diversos também. Então, tem uma rede de apoio. Buscar essa rede de apoio e não esperar tanto do sistema de justiça, porque ele não...
Eu queria falar também que eu esqueci de mencionar na época, mas até a própria plataforma abriu mão da política que ela tinha internacionalmente, né? O Twitter, ele entregou os nossos dados sem nenhuma recusa, né? Então, assim, eles recorreram em primeira instância, mas entregaram em segunda, e abandonando completamente uma política internacional de zelar pelo anonimato dentro da plataforma, quando esse anonimato não infringe nenhuma regra ali dentro. Então, os dados foram entregues basicamente sem resistência, o que também é um problema, porque em uma hora eles defendem o anonimato, outra hora não. Então, foi um pouco complicado para a gente ver as plataformas também numa sensação de indiferença, né, quando se trata de uma política interna, assim como ela faz indiferença quando o assunto é manter ou retirar um conteúdo desinformativo ou odioso dentro da plataforma. Então, você estava falando aí, eu lembrei do caso da Mari Ferrer também, né, que é um caso também bem complicado, onde a gente viu questões A justiça, né? misóginas, né, acontecendo em pleno julgamento. Então, é interessante lembrar esse caso, porque ali também aconteceu bastante injustiça no lugar da justiça. E quando a gente pensa que na Suprema Corte a gente tem alguém agora indicado por ser terrivelmente de uma religião, a gente fica achando que só tende a piorar a situação, né? Eu vou abrir, então, para a plateia. Tem uma pergunta aqui já de Aldo, e tem ali também mais um que ajuda. Opa, obrigado, Rick. Que luxuosa ajuda. Nossa. Obrigado. Boa noite. Meu nome é Aldo. Eu sou Relações Públicas formado pela Católica. E antes de ingressar nas Relações Públicas, eu fiz 6 semestres de Direito. E foi por isso que eu larguei. Porque, de fato, a sensação que a gente tem é de que pelo menos a que eu tinha quando estava estudando Direito, era de que eu estava sendo preparado para burlar a justiça, e não para fazer cumprir, ou para garantir que ela fosse cumprida. E aí eu entro um pouco nessa questão dos dispositivos legais que, em tese, deveriam nos proteger, que são o Marco Civil, né, a LGPD, tem a Lei Carolina Dickmann, né, que também atua no âmbito penal, né, dos crimes penais. E eu queria saber, assim, para vocês, né, que vocês acabaram de falar que iniciaram, né, de forma bem amadora, assim, com seus dados pessoais, como é que tem sido para vocês durante esse período em que vocês, né, se apresentaram como representantes dos Sleep Giants? Porque, assim, como foi dito, né, a gente já sofre muitas agressões, existem temas sensíveis, como temas ligados à questão da população negra, da população LGBT, temas ligados ao feminismo. Quando a gente executa eventos online, por exemplo, a gente tem que lembrar que existem algoritmos racistas, mas que eles são programados por pessoas racistas, né? Os algoritmos, eles não se tornam racistas dentro de um sistema, eles precisam ser programados para isso. Então, as pessoas que programam são racistas. Então, esses algoritmos, eles são programados para poder identificar esses temas sensíveis para a ação dessas equipes. Os trolls, que são invasores, e os zumbombis, que são hackers mesmo, que invadem mesmo com dispositivos de segurança que sejam colocados. Então, eu imagino que para vocês isso deve ter sido algo avassalador depois que vocês apareceram na mídia. Então, eu queria saber como é que tornou a vida de vocês assim nas redes, que provavelmente em meio à pandemia foi onde mais foram atacados. Vamos fazer logo uma rodada de perguntas e por causa do tempo. Pronto. Tá bom? Quem É ali, o rapaz. Boa tarde, meu nome é Jonatas. Gostaria de emendar 2 perguntas em uma. A primeira, o pré-candidato Lula, do Partido dos Trabalhadores, tem apresentado como um dos seus projetos, caso seja eleito, a regulamentação da mídia. Eu, particularmente, sou a favor, acredito que não temos tempo suficiente para eu argumentar por quê, mas eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso, se são a favor ou se não. Contando uma história rápida, como eu falei, eu sou estudante de jornalismo e eu estava estagiando em uma rádio daqui de Salvador, que o proprietário da rádio é um grupo cristão. E aí, após um tempo integrando essa rádio, eu fui desligado e a informação que me deram foi que eu não atendia ao perfil da rádio, não tinha o perfil da rádio, muito pelo meu posicionamento político, que meu viés é mais de esquerda, mais marxista. Então, eu queria saber de vocês nesse sentido, da liberdade de expressão da gente que trabalha com comunicação, por exemplo, nesse meu caso, eu fui desligado por ter um viés de esquerda,
E até nessa questão que vocês mencionaram, que eu achei muito interessante, de como o discurso de ódio é lucrativo. Então, principalmente no Brasil, esse jornalismo policial, que na minha visão é um desserviço. Aqui na Bahia a gente tem Bocão, tem o Zé Bueno, fora daqui tem Datena, Bate, etc. É um desserviço, mas continua existindo porque tem quem consuma e se torna lucrativo. Então, esse é o meu comentário. Desde já, admiro muito vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Tem mais uma perguntinha só? Alguém aqui desse grupo, representando o lado de cá? Não, né? Eu vou só pedir para vocês finalizar já, né? Comentando as provocações da plateia e já finalizar por conta do nosso tempo. Vamos seguir na mesma ordem, não? Ou quer mudar, então? Então, vocês começam, depois o Pedro a gente termina com o Américo. Perfeito. Quer ir lá? Não, pode. Ah, tá, perfeito. Em relação à primeira pergunta, em relação aos ataques, quando a gente deu uma entrevista para a Mônica Bergamo, ela perguntou por que a gente tinha medo. Para ela não era claro, ou talvez ela estava no papel de jornalista em nos perguntar. E eu respondi porque eu tinha medo, porque há 8 meses antes daquela entrevista, eu era um motorista aplicativo, estava morando no interior do Paraná, levando uma vida tranquila com a Mai. E depois, no segundo dia, que eu criei um perfil, o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, acabou fazendo um vídeo sobre o Sleeping Giants Brasil. A gente tinha só 20 mil seguidores, a gente recebeu uma enxurrada de ataques. E eu olhei para a Mai e pensei e me questionei se eu estaria fazendo certo, se aquele perfil era um perfil de um movimento correto. E a Mayra, no mesmo momento, falou para a gente continuar. Então, a gente continuou e a gente foi se acostumando muito com esses ataques direcionados ao sleeping. A gente sabia que quando a gente saísse, a partir do que a gente está combatendo o discurso de ódio, e que o produto que a gente combate, que é esse produto lucrativo, ele com certeza iria se virar contra a gente. Mas a gente não tinha dimensão. Então, nesse mesmo momento, como o perfil era muito grande, eu comecei a conversar com muitas pessoas que tinham sofrido diversos ataques, para a gente ouvir as histórias, para a gente também se acostumar, para a gente saber o que iria acontecer. Acho que, por muita sorte, a pandemia acabou barrando um pouco a quantidade de ataques físicos, eventualmente, que a gente sofria. A gente acabou tendo muito apoio da nossa cidade, mesmo sendo uma cidade do interior do Paraná, super, né, com mais calma, mais tranquilo. A gente teve apoio do prefeito, do nosso reitor da nossa universidade. Isso foi muito importante, porque a nossa família se sentiu protegida. E a gente também acabou tendo muito ataque online. Assim, desde o primeiro dia, 12 horas depois que a matéria saiu, ligaram lá em casa, divulgaram minhas fotos, endereço, telefone, todos os meus dados hoje são públicos nessa rede odiosa. Então, a gente meio que foi acostumando. Com a campanha de Siqueira, onde a gente estourou, a gente foi de 5 ameaças de morte por um mês para 50 em um dia. E, a partir dali, as coisas tomaram outras dimensões. Então, a gente acabou percebendo, eu e a Mai, que, infelizmente, o trabalho do Sleeping vai ter um respingo na nossa vida pessoal, mas que a gente não vai parar. Eu acho que, a partir do momento que a gente decidiu, entre aspas, tirar essa máscara, a gente sabia e a gente tinha um comprometimento muito grande com o que a gente estava fazendo. Então, isso fez com que a gente não parasse e diversas pessoas foram ajudando a gente a continuar. Em relação à segunda pergunta, você quer responder? Não, eu queria falar sobre ser mulher nesse momento, sabe? Porque quando a gente saiu do anonimato, é nítida a diferença entre eu e Léo. A gente percebe ataques muito fortes vindo à mulher, no caso. Eu não sei qual foi a surpresa das pessoas e redes de ódio extremistas que achavam que eu ia deixar o meu perfil antigo, né? Eu desativei minhas redes sociais antigas antes de sair do anonimato, porque tinham fotos com amigas, tinham fotos de biquíni na praia, tinham fotos minhas, pessoais, entendeu? E as pessoas se surpreenderam de fazer um perfil novo. E era óbvio que eu ia fazer isso, porque eu sabia com o que eu estava lidando, né? Exatamente. As mulheres são, hoje, vítimas desses ataques muito fortes. E não foi diferente comigo. Então, por um tempo, eu falei, legal, agora eu vou falar sobre... É legal sair do anonimato, porque agora eu vou poder falar sobre o que eu quiser na internet. E hoje eu não uso meu Twitter, porque é impossível. Assim, eu abdiquei dele, eu falei, deixa ele lá quietinho, eu já trabalho muito no Twitter, não vou ter meu perfil pessoal mais. Então, hoje eu não utilizo mais porque não estava fazendo bem, as pessoas vinham muito fortes, e eu não estava aguentando mais. Hoje eu utilizo só meu Instagram, e os perfis são bem restritos, assim, eu publico poucas fotos. Agora eu tenho dado mais liberdade a mim mesma, mas eu passei por um processo bem difícil, assim, de aceitar que eu não teria mais a vida que eu tinha antes nas redes sociais.
porque a gente raramente mostra a localização. A gente passou a ter cuidado com foto, com o lugar onde a gente está, com telefonema, com mensagem, com quem a gente aceita para entrar nas redes sociais. Então, é um protocolo. Hoje, a gente sabe que nem o Léo falou, a gente sabia que esse ódio, essa desinformação ia se voltar contra a gente, e a gente tinha um respingo disso na nossa vida pessoal. Rapidinho, a segunda pergunta. É constante a perseguição a posicionamentos políticos diferentes dentro das empresas. O Sleeping recebe diversos relatos. Eu acho que, inclusive, tem uma medida legal contra isso, né? Proibido a perseguição política, você demitir uma pessoa por ter um posicionamento diverso, isso é proibido. E, em relação à pergunta... A regulação da mídia. Perfeito. Eu acho que não só a mídia, como a mídia programática, de um modo geral, tem que ser muito regulada, muito discutida, principalmente o veículo tradicional, a TV e o rádio, porque são lugares onde são concessões públicas, né, onde o governo dá espaço para que seja falado. Então, tem diretrizes de se ter compromissos com a verdade, com o direito, com a ética, e, infelizmente, a gente acaba vendo alguns veículos não tendo. Então, é super importante esse debate, mas tem que ser feito por toda a sociedade civil e de uma maneira muito lenta. Ele falou sobre o lucro. É importante ver que esses jornais desinformativos, jornais entre aspas, né, desinformativos, eles têm muito dinheiro, enquanto a mídia profissional tem cada vez menos. A gente vê hoje, né, que a mídia profissional tem muito paywall, tem sido mais, tem perdido dinheiro, né, de uma maneira como no geral assim. E como a gente vê veículos desinformativos ganhando muito dinheiro, né? Então, eu acho que a regulamentação é essencial, sabe? A redistribuição do dinheiro. Como está sendo essa distribuição hoje na mídia, sabe? Acho que está tudo muito errado. A gente precisa, sim, de uma regulamentação. Como bem falado pelo Léo, são concessões públicas, né? Então, primeiro, antes, eu esqueci o teu nome, perdão, Jonatas. Tem a Defensoria Pública e tem vários advogados. Tu pode procurar eles, porque tu não poderia ter sido demitido por causa dessa situação. É um caso manifesto de uma irregularidade e pode ter sanções cíveis e até criminais. Então, mas quanto à questão da regulamentação, são concessões públicas, como bem falado. Então, são necessários. E existem uma série de regramentos que eles não estão sendo seguidos. Então, ter essa regulamentação, eu concordo, eu entendo. Eu tenho um pouco de receio sobre a forma como vai ser regulamentado e quem julga a regulamentação, né? Não eu não quero ser pessimista na visão de olhar para o judiciário, por favor. Eu acho que dá para mudar, o judiciário ele pode mudar e até eu vou fugir um pouquinho e falar um pouco da ONG, que é o trabalho que a gente faz. Ele pode mudar e ele deve mudar, mas tem que pensar nisso, né? Tem que pensar em quem que vai julgar, quem que vai fazer essas decisões, de que forma vão fazer essas decisões. E... Opa, não fui eu. E bem, falando assim sobre desinformação, sobre fake news, como mudar, como alterar, pessoas que nem a Maiara, que nem o Léo, outras vão aparecer, vão surgir, cada vez mais vão ter. Mas ninguém precisa sofrer 50 ataques por mês, não precisa acontecer isso. Isso é um absurdo, a gente tem que mudar enquanto estrutura. E aí entra um pouco da fala que eu disse um pouco antes. A gente tem que mudar a estrutura. A gente tem que falar, quando a gente fala sobre fake news, quando fala sobre desinformação, a gente fala sobre ataques principalmente a mulheres e a pessoas negras. Então tem que ter dentro dessas temáticas, tem que ter cobrança dessas empresas de comunicação também, para essas pessoas estarem inseridas. Tem uma questão que às vezes não se fala, que ela é um pouco técnica, que é de zero rating, de neutralidade de rede. O que acontece? O que é um grande disseminador que essas máquinas de ódio, de desinformação utilizam? O WhatsApp, hoje estão utilizando o Telegram. Por quê? Porque as pessoas no Brasil melhorou, mas pouco, elas têm acesso à internet, mas um acesso muito precário à internet. O que acontece? Algumas empresas têm um acesso que tu só pode ter acesso a tal rede social ou tal conteúdo, e outras porque tu tem pouco
pouca camada de 4G, de espaço de internet. Então, tu só vê a mensagem e tu não pode acessar ela. Então, quando a gente fala sobre fake news, sobre desinformação, tem essa relação estrutural e uma relação de estrutura de internet mesmo. Porque hoje, ter isso e ter acesso à internet é um ambiente de democracia, é um espaço democrático. Então, a gente não muda a questão de desinformação, de fake news, e isso pegando pesquisas mundiais, se a gente não mudar a relação de estrutura com a internet. As pessoas têm que ter acesso à internet. A população pobre tem que ter acesso à internet como o resto da população. Então, tem que ter essa cobrança, tem que ter esse movimento, tem que se cobrar quanto a isso, para ter acesso à internet. Porque o acesso à internet ela é uma forma de tu buscar conteúdo, de buscar informação, que pegando ali só pelo WhatsApp tu não vai ter. É isso. Pô, já passou aqui 2 vezes a placa do fim, né? já ultrapassamos e aí o a tempo. pergunta do regulamentação merecia um outro painel, tá? Porque eu sou contra, nem todas as mídias são concessão pública, jornal não tem concessão pública, os sites não têm concessão pública, então é algo que a gente merece um outro painel para a gente discutir com mais calma. Chegou uma pergunta rápida que eu vou falar sobre essa questão, se já chegou algum ataque, se algum cliente meu já sofreu algum ataque, aí eu me lembrei de uma coisa muito curiosa, e que, por coincidência, eu redijo muito pouco na agência. Eu trabalho como diretor de atendimento, porque eu sou um redator frustrado, né? Eu queria ser redator, mas não tive tanto talento. E aí, nós temos um cliente que é um colégio, e que ele sobe uma ladeira à direita, ele fica numa rua meio escondida. E essa placa de outdoor na frente da rua, sempre o colégio anuncia. E aí, 3 meses antes, eu escrevi um texto que era assim: quer um futuro melhor para o seu filho? Vire à direita. Porque era para subir para o colégio. Volta e meia a gente usava alguma mensagem geolocalizada por conta dessa placa. Por azar ou coincidência do mundo, foi veiculado no período do impeachment de Dilma. Isso tinha sido criado 3 meses antes, foi veiculado. E aí, na segunda-feira, já tinha pais... na verdade, era um tio de um aluno dizendo que coisa horrível o colégio, na época do impeachment, volta para virar direita, não sei o que e tal, um futuro melhor. Foi parar no site de notícia local da imprensa, mas ficamos bastante preocupados, fizemos uma reunião com os sócios e a gente chegou à conclusão de que a mensagem não dizia aquilo, e que aquele outdoor estava ali o tempo inteiro, e que o colégio não tinha aquele posicionamento, e que a gente não deveria... dizer muita coisa. E, no final, os próprios alunos se manifestaram e a pessoa que começou a crítica e tal apagou o post depois por conta própria, porque os alunos reagiram, inclusive dizendo que o colégio não era assim, que os professores eram de esquerda, que não sei o que e tal, e a própria rede tratou de resolver o problema da rede. Valeu, gente. Quero agradecer demais a todos vocês. E só para concluir, dizer que eu concordo muito com o Pedro, que ninguém deveria passar por isso, mas, ao mesmo tempo, sair daqui no otimismo, assim, porque essas pessoas, eles são muito barulhentos, muito raivosos, mas eles são minoria. Eles são a minoria, né? A maioria da sociedade brasileira é formada por pessoas como vocês, que não concordam com isso, não querem a disseminação desses discursos, e é isso que a gente tem que acreditar, que tem muita gente ao lado de vocês. Tá bom? Obrigado, gente. Valeu, obrigado demais.